André Saldiva, que bom, cara. Obrigado por ter recebido a gente aqui. Eu não te vi, você agradeço. acabou de sentar aqui, cara. Cara, é que eu tava atrasado, desculpa, mas... Tudo bem, cara, não tem problema. A uma gente não alegria. fez o cenário antes de você chegar com você, João. André Saldiva, cristão, marido da Adriana Sim, e com 3 filhos. 3 filhos. O nome deles? Luísa, de 5 anos, e Davi e Isabela, de 5 meses. Gêmeos. Gêmeos. Legal, casal. cara, muito bacana. É uma loucura, né? Um caos. Um caos. Um caos. Mas tem alegria no caos, não? Tem alegria no caos. gente vai falar Também nesse caos tem uma grande alegria. Cara, se já não bastasse, só isso deveria ser o suficiente para definir você. Cristão e marido da Adriana, e com os 3 filhos já deveria ser suficiente. Mas além disso, você também é advogado, você também que mais? É pós-graduado, é escritor? O que você... Conta aí você, cara. Eu diria que a minha principal característica, eu me definiria como, exatamente como você falou, marido da Adriana e pai de 3 filhos, quem eu tenho muito orgulho e amo demais. Mas além disso, eu sou formado em Direito, eu tenho mestrado em Divindade, que é um nome bem estranho, Bonito, né? e horrível, mas eu sou formado nesse mestrado. E escrevo algumas coisas, alguns gostam, alguns não gostam, mas eu acho que principalmente pastor que cuida de gente, que tenta cheirar a gente por onde passa. Muito legal, cara. Isso é uma frase que a gente sempre fala, que o pastor tem que cheirar a ovelha. Exatamente. Toda a nossa discussão é sempre de entender o reino de Deus apesar da instituição. Uhum. Aliás, o congresso que a gente fez, o tema foi esse, a igreja apesar da igreja. A primeira pergunta, antes de entender a igreja apesar da igreja, é qual a importância da instituição no evangelho? Tem alguma importância? É totalmente desprezível? Eu posso, de fato, ser igreja... devo estar sozinho sem igreja? Ou é um mal necessário temporário? Como é que você vê isso, cara? Então, eu acho que é um mal necessário, mas que pode ser melhorado. Eu acho que a gente usou muito essa desculpa que é um mal necessário e por conta disso a gente apodreceu ainda mais a instituição que já por si só é ruim. Então eu penso que no momento, na nossa fase, na nossa sociedade, a gente tem que desconstruir um pouco essa fala que é um mal necessário. Embora seja, mas eu acho que a gente tem a obrigação de melhorar esse mal para que ele se torne o mais leve e o mais tranquilo para não atrapalhar a nossa relação com ele. Se você não fosse pastor, você estaria numa igreja local? Rapaz, eu me pergunto isso bastante. Você pode falar isso, que você se pergunta isso bastante? Eu acho que eu posso, porque eu tenho certeza que eu sou um privilegiado de estar na igreja que eu estou hoje, que é a Igreja Batista de Água Branca. É uma igreja que a gente há muito tempo sempre disse que era uma igreja para quem não gosta de igreja. E a gente tem tentado viver essa verdade. Então, por conta disso, eu tranquilamente estaria na IBAB hoje, não sendo pastor. Mas eu confesso que na maioria das igrejas que eu conheço, eu teria muita dificuldade de ser parte dessa instituição. O que mais te incomoda no movimento evangélico? O movimento evangélico. Isso é o que mais me Você incomoda. é evangélico? Apesar do movimento, eu sou. Eu não me sinto muito à vontade com as frases de eu já não sou mais. Eu prefiro ficar e lutar para transformar esse movimento em algo saudável. Eu acho que a gente, da nossa geração, que não é nem tão nova, mas também nem tão velha, a gente tem a obrigação de tentar ressignificar a relação da nossa geração, daqueles que vêm depois da gente, com esse movimento evangélico. Porque eu fico pensando assim, todo mundo que a gente conversa, cara, muita gente bacana, se posiciona como evangélico ou não, mas é que sabe que eu tenho medo, cara, assim, de gastar muita energia para dizer que eu sou evangélico, mas não como todo mundo é. Sim. Isso que me cansa um pouco, assim, Mas eu acho que é o natural, a gente sempre, ainda mais sendo pastor, a gente sempre tem que ter esse cuidado. O que você é? Eu sou evangélico, mas eu não sou o que você está pensando. E eu acho que, assim, é necessário, mas talvez a gente possa fazer de um jeito diferente.
Talvez viver de um jeito diferente, onde as pessoas vão entender que nós somos apesar do que a classe tem representado por aí. Mas é difícil. É difícil. É desesperador. É caótico. É um caos. Mas tem alegria no caos, cara. Tem alegria no caos, tem alegria Fala no caos. pra gente da alegria no caos, cara. O que é? Cara, Alegria no Caos é um movimento que a gente começou em 2013, se eu não me engano, com um grupo de amigos, de jovens de algumas igrejas, de pessoas desigrejadas, pessoas que não são evangélicas e que têm o mesmo desejo ou o mesmo incômodo de levar um pouco de alegria ao caos que a gente percebe que nós estamos inseridos. Então a gente tenta desenvolver ações mensais onde a gente enxerga um lugar caótico, seja em São Paulo ou até fora de São Paulo. Por conta disso, a gente faz distribuição de flores na Avenida Paulista sempre na última semana de dezembro, porque a gente acredita que é um momento caótico, onde as pessoas que vivem em São Paulo, muitas não têm família, então é aquele deprê, aquele clima cinza de São Paulo. Mas a gente também faz doação de sangue, a gente faz café da manhã com moradores de rua, a gente já construiu uma casa em uma comunidade carente, a gente já reformou uma escola carente, a gente já fez um monte de coisa que deu certo e um monte de coisa que deu errado. Mas a gente sempre tenta não ter uma bandeira de nenhuma instituição, de nenhum movimento, mas é ter esse lema de levar alegria aonde a gente enxergou que existe um caos. Porque a gente acredita que apesar do caos e que a gente provavelmente não vai mudar, é possível ainda ter insights e ter segundos, instantes para perceber que ainda existe alegria. E aí o evangelho de forma mais decodificada, vocês conseguem compartilhar? Não. Você entendeu porque o evangelho? Sim, a gente não tem a preocupação em falar nada ou em apresentar nada. A gente tem a preocupação de fazer com que essas pessoas que nos recebem, seja quem é um morador de rua, um trabalhador, uma criança, um morador de uma comunidade carente, que eles enxerguem na gente algo diferente, que eles enxerguem em um grupo de jovens que abriu mão de um sábado, de um domingo, de um dia da semana, algo diferente que desperte nele o desejo de falar, talvez eu possa ser desse jeito. E eu acredito que não precisa ser falado, entregue um cartão, um CD, não, a gente vive e aí a gente desperta essa curiosidade. Qual é o desafio de ser pastor, primeiro? O maior desafio de ser pastor? No meu caso, é o desafio de ressignificar a relação dessa instituição que a gente conversou com a minha geração ou com a minha sociedade de hoje. Esse é o grande desafio que eu enxergo pessoal. E qual é o maior desafio de ser pastor de jovens? Rapaz, aí é complicado. Eu acho que o maior desafio é pastorear ou caminhar com uma juventude que vive um tempo incrível em todos os sentidos e desesperador em todos os sentidos. Eu acho que o jovem de hoje tem possibilidades que a gente nunca imaginou que seria possível ter. A nossa geração nunca acreditou que isso aconteceria. Mas isso tem causado em cada um deles um desespero que a gente também nunca acreditou que poderia ser vivido. Então acho que essa relação do incrível com o desespero talvez seja o grande desafio. Qual é o desafio de ser pastor em São Paulo? Ou numa grande cidade? Sim. Eu acho que é um desafio enorme, mas que me empolga de uma forma muito especial também. Porque, assim como eu falei sobre o jovem, eu acho que uma metrópole, uma cidade grande, uma cidade como São Paulo, ela oferece oportunidades incríveis que, se a gente conseguir aproveitar, se a gente conseguir entender de uma forma saudável como desfrutar delas, eu acho que a gente tem uma possibilidade muito bacana de levar esse evangelho simples para o jovem, para o adulto,
para o adolescente, para a terceira idade ou para qualquer faixa. Mas eu concordo que é um caos, é uma loucura viver em São Paulo, porque a gente não tem tempo para nada, a gente acredita que a gente tem o controle de tudo e a gente não tem o controle de absolutamente nada. A gente acredita que a gente consegue estar em tudo e a gente cada vez não está em nada. A gente não está mais nem dentro da nossa própria casa com as nossas famílias, embora o corpo esteja ali. Então eu acho que é um desafio tentar diminuir os ruídos, os barulhos, as vozes, o caos que a gente vive em uma metrópole, para a gente tentar voltar a ouvir as vozes que valem a pena e que fazem a diferença na nossa vida. Então acho que talvez esse seja o grande desafio. Equalizar os ruídos para que a gente volte a escutar o que precisa ser ouvido. O evangelho é simples, cara. O evangelho é simples, a gente que complica, mas ele é simples, ou ele deveria ser simples. Mas eu acredito que a gente teve a capacidade de complicar e continua complicando cada vez mais. Ele pode ser vivido no dia a dia. Tem uma frase do Rob Bell que ele diz que o reino de Deus é onde o que existe de mais comum acontece. E eu acredito que isso é o Evangelho. O Evangelho é onde o que existe de mais comum acontece, e ali a gente enxerga o Evangelho tendo o efeito que ele deveria ter. O reino de Deus se manifestando do jeito que ele deveria. Então é onde a gente passa na rua e enxerga um pai com seus 3 filhos, com a sua filha, andando, brincando num parque, correndo atrás de uma borboleta. Isso é o reino de Deus. Ali a gente consegue enxergar Deus e a boa notícia dizendo, aí, ainda existe uma humanidade simples que tem vivido por aí. O problema é que quando a gente começa a tentar falar, a gente já deixou de ser simples. Nessa tentativa louca de desinstitucionalizar o evangelho, existem algumas opções, assim, viver num contexto menos institucional, que a gente falou agora há pouco, que a IBAB é uma boa opção. Uhum. E tem a experiência de viver em casa o evangelho e trazer os amigos para comer uma pizza e conversar do evangelho. Uhum. A gente chama isso depende da igreja, de célula, de pequeno grupo, ou de hippie, ou de seja o que for. Uhum. Você já teve experiência com isso? Você consegue ver benefício nisso, num contexto, talvez não metrópole, mas no evangelho? Como é que você vê isso, cara? Sim. Eu acho que, na verdade, isso é uma das grandes maneiras, ou essa é uma das grandes maneiras de viver e visualizar o evangelho simples. A gente se reunir em grupos pequenos, seja numa casa, seja num café, seja numa pizzaria, porque a instituição que é necessária, ela atrapalha esse movimento caseiro e esse movimento genuíno do evangelho que nas casas, que num café, que numa célula, que num pequeno grupo, isso acontece de uma forma muito mais natural, saudável e possível de enxergar e quase que tatear. Então eu acho que não importa se é numa metrópole, se é no interior, se é em outro país, eu ainda acredito que esses movimentos caseiros são as experiências mais marcantes de espiritualidade nas nossas vidas hoje em dia. E eu acho que a gente tem que tentar encontrar cada um no seu contexto, cada um da sua forma, cada um no seu ambiente, onde isso já existe e a gente vai entrar. Andrezão, tem uma frase sua, cara, que eu gosto, que é assim, vim montado em quem nunca foi nascido, cuja mãe trago nos braços. Beba o vinho da uva do ninho do passo, quando vinha vindo encontrei um morto carregando vivo. O que você quis dizer com isso? Cara, isso é uma experiência incrível, que você teve algum contato em alguma outra vida com outro André. Obrigado, cara. Foi Eu que muito agradeço, legal, muito uma importante. alegria e espero que possa abençoar alguém por aí
em algum lugar do Brasil ou fora do Brasil, e que Deus abençoe ainda mais vocês, Amém. o ministério e o projeto de vocês. Amém. Obrigado. Obrigado pelo carinho.